Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples, humilde, e esse vídeo é o vídeo das 18 horas. É um videozinho curto e eu quero te convidar a ler Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Então, Hebreus 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. 12. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que coisa interessante. A carta diz o nome, Carta aos Hebreus. Aí eu te pergunto, quem eram os hebreus? Eram os israelitas, o povo que ficou durante 400 anos na escravidão de Faraó. Foi isso? Mais ou menos. Eu não conheço muito bem essa história porque eu não me ligo muito em Velho Testamento. Mas veja, Carta aos Hebreus. Então o escritor de Hebreus está aqui contido 13 capítulos escritos. O autor, que eu modestamente acho que foi Apolo, o escritor, ele direcionou as suas palavras, a sua exortação, os seus ensinos, especificamente para os hebreus. Paulo direcionou seus ensinos separadamente para os gentios, porque assim, para isso ele foi escolhido. Isso está lá desde Salmos, Isaías, está escrito lá que eles seriam escolhidos para pregar aos gentios. Então aqui o escritor de Hebreus ele estava ensinando o quê? Os judeus, os israelitas que estavam saindo de Moisés, antes da cruz, e vindo para a graça do Cristo ressuscitado. Até mesmo Apolo, ele lá no capítulo 18 de Atos, ele só conhecia o batismo de João Batista, que foi o batismo do arrependimento. O nome diz, arrependeu-se, né? Os pessoal ali, você tem que participar aqui porque é o batismo do arrependimento. Vocês estão se arrependendo do quê? De transgredirem as leis dadas a Moisés. Por isso que aquele batismo nas águas não é e nunca foi para o povo gentil. Se eu estivesse lá, aquele batismo não era para mim, porque eu não sou judeu. Porque eu nunca transgredi nenhuma lei. Dos 613 itens, eu, estando lá, eu não transgredi. Eu fazia outras coisas, o gentil lá fazia outras coisas. Adorava ídolos, eram outras imundícias. Mas eles não receberam nenhuma lei no Monte Sinai. Como Paulo mesmo disse isso lá em Romanos 2,14, que os gentios não recebeu. Então, Apolo conhecia apenas o batismo do arrependimento praticado. Apolo não conhecia o batismo da cruz, que foi a verdadeira purificação antes do juízo do ano 70. Então, Paulo falou que o batismo, todos foram purificados na morte de cruz. O batismo foi da morte na cruz, que Jesus passou e derramou o seu sangue e purificou, lavou a todos. Então veja, esse ensinamento da carta aos Hebreus não tem nada aqui para nós, gentios. Nós temos que entender isso. Por que eu estou falando? Porque na religião eles se utilizam de dizer que as pessoas ainda não podem ouvir não podem ainda comer alimento sólido porque eles são bebezinhos. Em que sentido? As pessoas não sabem que tudo que ganhar tem que tirar 10%. Assim dizem eles. Tem que tirar 10% para dar na religião. Eles têm que comparecer todos os dias
nas reuniões, pegar envelope e cumprir os envelopes. Tem que participar de votos, campanhas, holocaustos, sacrifícios, novenas, preces, rezar terço, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. Tudo isso, quem não pratica, para os líderes religiosos, ainda são bebês, ainda são crianças, não chegaram no alimento sólido ainda. Porque só se chega no alimento sólido quando o cara pegar um carro que ele financiou em 1.670 prestação e pegar aquele carro quitado e colocar dentro do envelope. Aí esse se tornou adulto para a religião. Entenda. De Gênesis, eu sempre falo isso, e tem pessoas que se revoltam. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro de história. Você tem que ler e procurar a contextualização, a verbalização, o contexto histórico do que você está lendo e ver se isso é para o meu tempo, isso é para mim. Hebreus 5, do 11 ao 14, isso é para mim? Ou aqui o escritor estava falando para os israelitas? Aí você, inteligentemente do outro lado, você que já entendeu, já pegou o fio da meada, da diferença de saber o que é lei e graça, você sabe falar, não, peraí, isso aqui não foi para o povo gentil, isso aqui foi escrito realmente para os judeus que estavam vindo de Moisés para Cristo. Você entende que então esse versículo que eu acabei de ler para você, isso daqui já ficou para trás? Aí você fala, não, mas e como então que vai falar para aqueles que não têm entendimento ainda de como funciona a religião? E quem falou para você que deve existir religião na face da terra? Quem falou para você que deve existir templo de pedra dedicado a Deus? Quem é que falou para você? Porque no ano 70, não é 1970, no ano 70, Deus derrubou o templo em Jerusalém que diz que era dele. Ele derrubou o templo terreno e estabeleceu o templo espiritual, o qual é o seu tabernáculo espiritual. E esse tabernáculo espiritual está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. É isso que você tem que viver. Ah, não, mas não, eu tenho que pegar isso aqui. Não, eu tenho que pregar isso, eu tenho que pregar isso. Porque lá as ovelhinhas ainda são meninos. Não, eles não são ovelhas. No espírito são filhos do Criador. Eles não devem estar lá. Você não deve mais estar ensinando. Porque está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34, está em Hebreus 8, 10 e 11, não é para você nem para ninguém. Você tem título de pastor, de bispo, então você é uma criança. Você não sabe que no ano 70, quando o perfeito veio, quando o completo veio, deu fim a esses títulos, não existe mais. Você que se diz que tem dom de cura, dom de falar balabachúrias, dom de profecia, dom de revelação, você, além de ser menino, é mentiroso. Você é um gugu dadá. Para você não pode dar nem mingau. Até o mingau faz, porque de tão inocente que você é. Porque não existe mais dons. O final dos dons foi quando o perfeito veio. E estabeleceu a sua morada espiritual em nós. Para que ele vai dar dom hoje para as pessoas? Se ele está no espírito das pessoas, fazendo tudo. Mas o que podemos fazer é que são incrédulos. A pessoa pega isso aqui, lê e fala, tá vendo? Está escrito. Os fiéis estão sentados lá, tudo ceguinho, tudo igual aqueles, não olha para um lado para o outro. Aí eles falam assim, confere na Bíblia deles, não, mas está escrito. Não seja como criança, tem que ser adulto. Eu não posso comer um alimento sólido porque eu ainda sou criança, porque está escrito. Então, mas está escrito, mas não foi para você. Não foi para o ano 1000. Esse escrito aqui não foi para o ano 1500, quando descobriram o Brasil. Não, isso aqui não foi escrito semana passada. Isso aqui foi escrito antes da queda do templo do ano 70. Para encerrar o vídeo, vou falar. Isso aqui foi escrito. Quem eram as crianças aqui que não tinham chegado ao nível de adulto ainda? Para encerrar o vídeo, eram os israelitas, era o povo hebreu, os que estavam se convertendo, os que estavam saindo de Moisés e vindo para a graça do Cristo ressuscitado. Então essa palavra não serve para nós, tá bom?
Se foi útil, joinha, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E como eu sempre falo, vamos em frente falando do Pai do nosso Espírito e passando um entendimento racional. Não tem como ser mais racional do que isso. Quando você, que ainda tem dúvida de entender a Bíblia, quando você respeitar as épocas, respeitar os times dos escritos, você vai ter o mesmo entendimento. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai ser a mesma coisa de você abrir uma receita de bolo, bolinho de chuva ainda, que é o mais fácil de fazer. Basta você respeitar para quem foram os escritos, tá bom? Tchau, até a próxima.